Bom dia, pessoal. Então, vamos continuar a nossa discussão sobre circuitos elétricos. Se eu não me engano, essa é a nossa aula de número 5 de circuitos elétricos. Então, nós já começamos a ter uma noção melhor sobre circuitos elétricos. Na semana passada, que foi quando iniciamos a parte dos circuitos elétricos, nós vimos que são dispositivos construídos, desenvolvidos por nós, que têm a função de transformar energia potencial elétrica em outras formas de energia. Nós discutimos isso na aula passada, então, o que seria um circuito elétrico? São dispositivos desenvolvidos que têm basicamente essa função: transformar energia potencial elétrica presente, armazenada, dentro de cargas, e transformar em outras formas de energia. E nessa transformação, é uma transformação completamente controlada. E ela é controlada tanto no tipo de transformações, aí nós temos dispositivos tecnológicos que transformam energia potencial elétrica nas mais variadas formas de manifestações energéticas, em energia radiante, no caso de produção de ondas eletromagnéticas, no caso de produção de máquinas, emissão de radiação ultravioleta, transformação em energia cinética, em ondas mecânicas, no caso de ondas sonoras, em energia térmica. Então, elas conseguem pegar energia potencial elétrica e transformar no tipo de energia, que é o tipo de manifestação energética que a gente deseja para o nosso dia a dia. E, além do tipo de energia, ele também controla a quantidade de energia. Então, dentro do desenvolvimento humano, os circuitos elétricos é a forma atualmente mais, até então, de maior refino nesse controle energético, nessa transformação de energia. Aí nós vimos que para eu ter um circuito elétrico funcionante, eu tenho que ter, no mínimo, 3 estruturas, 3 dispositivos instalados dentro desse circuito para que ele possa cumprir a sua função. Quais são eles? Um, que nós já discutimos, que é o gerador. 2, deixa eu apagar aqui e colocar esse desenho um pouquinho mais para cá. Então, o gerador, que para ter transformação de energia potencial elétrica em outras formas de energia, tem que ter uma mudança de potencial elétrico. A carga, o caso dos elétrons, tem que sair do menor potencial elétrico, para o maior potencial elétrico, se ele estiver deslocando de um ponto A para o ponto B, dentro do circuito elétrico, o fluxo espontâneo dele é do menor potencial elétrico para o maior, e quando isso acontece, ele tem essa transformação de energia. Então, eu tenho que ter o gerador, que a função dele é essa: gerar a DDP, gerar a voltagem, a tensão, a diferença de potencial elétrico, a força eletromotriz. Tudo isso é a mesma coisa. Ok? Beleza? E aí, cada gerador desenvolvido pode gerar uma voltagem diferente. Vamos imaginar que eu tenho um gerador de 100 volts. Volts é a unidade de medida de voltagem, de diferença de potencial elétrico, que é a mesma coisa que joules por coulomb. Isso já foi discutido na aula passada, mas vale a pena a gente estar sempre revisando essa discussão. E está aqui a representação do meu gerador, em que aqui vai ser um polo negativo, aqui vai ser um polo positivo, e se as cargas conseguirem
sair do polo negativo e chegar ao polo positivo, cada coulomb de carga transformará 100 joules de energia potencial elétrica em outras formas de energia. Por isso que, além de ter o gerador, eu tenho que ligar os terminais, né, os polos positivos e negativos desse gerador, fechando, né, um circuito para que os elétrons possam mudar de potencial elétrico, ok? E esse circuito, ele é estabelecido por um material condutor que nós utilizamos mais comumente fios condutores, beleza? Que são materiais metálicos em relação a custo-benefício. Normalmente os materiais que a gente usa é alumínio ou cobre, e esse material tem uma gama de elétrons muito livre na sua superfície, né, devido à sua forma de ligação química, a ligação metálica, e esses elétrons, podendo movimentar livremente, se houver uma diferença de potencial, eles começam a buscar o equilíbrio. Como? Deslocando do menor potencial elétrico para o maior potencial elétrico, ok? Formando um ciclo, um movimento ordenado, um fluxo ordenado desses elétrons dentro do circuito, ok? Quando estabelece-se um fluxo ordenado dos elétrons dentro de um circuito, é gerado o que a gente chama de corrente elétrica. E esse fluxo ordenado só acontece porque existe uma diferença de potencial. Então, o gerador é o grande instrumento que desencadeia a existência de uma corrente elétrica, de um fluxo ordenado de elétrons que estão fluindo em busca do equilíbrio, no seu menor nível energético. Por isso que saem do polo negativo, vão para o polo positivo, não é isso? E nessa mudança de potencial elétrico, há um desprendimento de energia. Legal? Ok? E aí eu disse com vocês que esse desprendimento de energia, essa transformação, ela acontece de forma controlada, tanto do tipo quanto a quantidade de energia. O que acontece? A energia só é transformada dentro de um circuito elétrico nos pontos que ofertarem resistência. Então, o que acontece? Pensando num circuito ideal, que as coisas funcionam maravilhosamente bem, o gerador não tem a função de transformar energia, só de gerar diferença de potencial. Então, um gerador ideal, ele não tem resistência alguma interna nele, no funcionamento dele, resistência ao fluxo das cargas. Porque se ele gera, no caso dos geradores reais, que acontece no nosso dia a dia, uma bateria de celular, a gente vê isso nitidamente, se ele gera uma resistência ao fluxo das cargas, naquele ponto gerador, ele já está ofertando resistência ao fluxo. Então, nesses pontos que ofertam resistência dentro do circuito, é onde há transformação de energia. E aí, o que acontece com a bateria? Ela começa a esquentar. A função da bateria esquentar não é. Então, não deveria perder energia esquentando. Mas está perdendo. Está perdendo por quê? Porque ela não consegue que, dentro do circuito estabelecido ali, o fluxo de cargas, ela não consegue criar uma situação que não oferta resistência a esse fluxo de cargas. Aí acaba perdendo energia aqui. Mas para título de cálculos, a gente sempre vai trabalhar com circuitos elétricos ideais. Então, o gerador não vai ofertar resistência. O fio condutor não tem a função de transformar energia, só tem a função de conduzir os elétrons à mudança de potencial. Então, se ele não tem a função de ofertar resistência, ele não pode oferecer resistência. Se não oferece resistência, não há transformação de energia no fio. Beleza? Claro, isso na condição ideal. Mas na condição real, por exemplo, se eu não dimensionar muito bem a espessura do fio,
de acordo com a quantidade de carga que vai passar, com a corrente elétrica que vai passar, esse fio pode ofertar resistência dentro do circuito. E se ofertar, o que vai acontecer? Vai ter um fenômeno que a gente chama de queda de tensão. Vai ter parte da energia elétrica perdida já no próprio fio. Isso acontece, por exemplo, quando a gente está tomando um banho num chuveirinho quentinho, aí a minha esposa, por exemplo, vai lá e liga o secador de cabelo. Aí na hora que ela liga o secador de cabelo, ou muito comum na casa de algumas pessoas, é a rede que alimenta um chuveiro exatamente igual a do outro. Aí na hora que liga o chuveiro, liga os dois chuveiros, os chuveiros esquentam menos. Por que está esquentando menos? Porque está conseguindo transformar menos energia no chuveiro. Por quê? Porque na hora que ele ligou os dois chuveiros, precisava de tanta energia, que foi passar uma corrente elétrica tão grande no fio, que o fio começou a atuar como resistência. Aí gerou uma queda de tensão. Parte da energia dos elétrons que estão passando ali já estão sendo perdidas no próprio fio. E aí chega menos energia para o chuveiro. Legal? Entenderam? Mas, trabalhando na condição ideal, qual é a função do fio? Só conduzir. Beleza? Não ofertar resistência alguma. Quem oferta resistência são aparelhos eletroeletrônicos que a gente instala nos nossos circuitos elétricos, que de forma generalizada nós chamamos de resistores. Beleza? Grosseiramente falando, é isso. Ok? E esses resistores, eles têm exatamente essa função. Qual função? Transformar energia potencial elétrica em outras formas de energia. Mas para ele fazer isso, para ele transformar energia elétrica em outras formas de energia, ele tem que ofertar uma resistência ao fluxo das cargas. Por isso que os resistores, inclusive, a gente representa com um zigue-zague ao longo do circuito, que mostra uma ideia que no fluxo aqui, esse caminho, esse ponto foi ofertado a essa resistência. E aí, consequentemente, haverá essa transformação de energia. E é só quando há transformação de energia que a carga muda de potencial elétrico. Então, por exemplo, se esse aqui é um gerador que gera uma diferença de potencial 100 volts, que o potencial negativo aqui, o menor potencial seja, por exemplo, 0 volts, e o maior potencial seja 100 volts. O que isso quer dizer? Se a diferença de potencial é de 100 volts, cada coulomb de carga que atravessar vai transformar 100 joules de energia. Aí imagine que passe nesse aparelho 1 coulomb de carga. Enquanto essas cargas estão antes da resistência aqui, elas estarão todas com o mesmo potencial elétrico que é o polo negativo da bateria. Beleza? Por quê? Porque ela só muda de potencial elétrico quando muda de quantidade energética. Ela só vai mudar a quantidade energética quando atravessar por um resistor, quando for ofertado a ela alguma resistência elétrica. Beleza? Então, no momento que atravessa a resistência elétrica, as cargas após a resistência, elas mudaram de quantidade de energia, porque houve transformação energética, então elas também mudaram de potencial elétrico, beleza? E aí elas vão dar com qual potencial elétrico agora? Se todas as cargas estão indo agora direto para o gerador, que neste polo tem 100 volts, e que não tem nenhuma resistência no meio do caminho, para elas perderem mais, para esses elétrons perderem mais energia, se eles não têm, eles vão estar exatamente com o quê? Com o mesmo potencial elétrico que esse polo da bateria. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui deste lado esquerdo desse circuito representado, os elétrons vão ter o mesmo potencial elétrico que o potencial da bateria.
Se eu pegar do lado direito do resistor, elas vão ter o potencial elétrico do mesmo lado direito aqui do gerador. Legal? Ok? Então, essa é a ideia de um circuito elétrico. Tá bom? Só um segundinho. Legal, galera? Então, essa é a ideia geral do funcionamento de um circuito elétrico. Ok? Então, o circuito elétrico acontece esse fenômeno. Qual é esse fenômeno? Esse fenômeno de transformação energética, de energia, potencial elétrico em outras formas de energia, de forma totalmente controlada. Para isso, eu tenho esses dispositivos. Mas se é um fenômeno, eu tenho que medir essas mudanças, né? Eu tenho que ter grandezas, parâmetros para analisar esse fenômeno. E aí eu disse com vocês na aula passada, ao longo da semana passada, que nós temos 5 grandezas que são analisadas dentro da compreensão do funcionamento de um circuito elétrico. Quais são essas 5 grandezas? 1, voltagem. A voltagem, ela é a diferença de potencial elétrico. Beleza? Que normalmente a gente representa pela letra V, a voltagem. Ok? A voltagem total do circuito, ela é estabelecida pelos geradores. Quem vai determinar a voltagem do circuito, ela é determinada pelos geradores. E essa voltagem, essa diferença de potencial, que vai determinar a quantidade de energia que os elétrons vão desprender, cada coulomb de carga vai desprender ao longo do circuito. Beleza? O que acontece? Se eu tiver só um resistor em que as cargas vão passar, esse 1 coulomb de carga vai ter que perder ao longo desse circuito 100 joules de energia. Pensando nesse exemplo aqui, que eu coloquei um gerador de 100 volts. Então, se as cargas passarem ao longo desse circuito, ela tem que deixar esses 100 joules de energia. Tanto é que se não tiver o resistor, o que acontece? Ela vai deixar essa energia do mesmo jeito. Olha, Alexandre, mas não vai ter mais o resistor para ofertar resistência? Quem vai ofertar resistência? O próprio fio. Essa situação, a gente é uma situação de curto-circuito, que o fio não foi projetado para isso. Então, acaba passando uma quantidade de carga absurda no fio para ele começar a ofertar resistência. A quantidade de energia desprendida vai ser absurda, porque cada carga leva um pacote de energia, né? Cada coulomb de carga leva 100 joules de energia para ser desprendida. Se o fio permite passar uma quantidade absurda e ele começa a ofertar resistência, e depois ele não aguenta essa quantidade absurda de carga que está passando, o desprendimento de energia vai ser muito grande. Legal? Aí, e não é essa a função do circuito, porque vai ser um desprendimento de energia totalmente descontrolado, né? Aí nós ligamos o resistor. Legal? Se as cargas passarem pelo resistor, e é ele que te ofertando a resistência, a mudança de potencial elétrico aqui no circuito vai ter que ser de 100 volts. Então, cada coulomb de carga vai ter que deixar 100 joules de energia nesse resistor. Por que eu estou falando isso? Porque depois nós vamos começar a estudar circuitos mais complexos, que eles têm vários resistores instalados. E se, por exemplo, uma carga passar por 2 resistores, cada coulomb de carga vai ter que deixar o quê? 100 joules de energia ao longo do circuito. Se ela está passando por 2 resistores, ela vai ter que deixar os 100 joules não mais em um resistor, mas nos 2 que ela está passando. Então, a quantidade total de energia que ela larga, deixa, transforma ao longo do circuito é estabelecida pelo gerador. Mas a quantidade de energia que vai ser transformada em cada resistor vai depender da configuração do circuito, ok? Obviamente, que se for um circuito elétrico extremamente simples, como esse aqui representado com um único resistor, os 100 joules vai ser desprendido nesse único resistor. Agora, se ao longo do circuito tiver 100 resistores para as cargas passarem até chegar no outro polo da bateria do gerador, ele vai ter que desprender
esses 100 joules dividido para esses 100 resistores, que não necessariamente vai ser a mesma quantidade para cada um, legal? Porque alguns podem ficar com mais ou menos energia nessa divisão, legal? Ok? Então, isso que vocês têm que entender acerca da voltagem. Ela é estabelecida, a voltagem total do circuito é estabelecida pelo gerador. Essa voltagem que vai determinar a quantidade de energia que as cargas vão deixar ao longo de todo o circuito, e essa quantidade de energia presente nessas cargas, que vai ser deixada, né, vai ser transformada ao longo desse circuito, ela vai ser transformada nos resistores, e quanto mais resistores tiver, essa energia se dividirá entre eles e não necessariamente em partes iguais. Foi? Beleza. Nós vimos que o gerador, ele gera a voltagem determinada no circuito. E a resistência gerada no circuito, porque o circuito é gerado uma voltagem que estabelece uma corrente elétrica pelo gerador, mas os resistores, como eu já disse na semana passada, além de ter a função de transformar a energia potencial elétrica em outras formas de energia, ele tem a função de limitar a quantidade de carga que passa. E quando ele limita a quantidade de carga que passa, ele limita a quantidade de energia que vai ser transformada. Beleza? O tipo de resistor instalado vai determinar o tipo de energia que vai ser transformada. Cada tipo de energia requer uma tecnologia diferente para a transformação de energia. Tá bom? Agora, cada resistor oferece uma certa resistência ao fluxo. E essa resistência ela é medida, é uma grandeza, ela é mensurada. Ok? Quando falamos de circuitos ideais, o único a ofertar resistência elétrica no circuito é o resistor. Falando em condições reais, os fios e os geradores também podem ofertar resistência. Mas quando isso acontece, vai ter perda de energia descontrolada aí, né? Sendo perda de energia num gerador ao longo do fio, e não é de interesse, porque a transformação tem que ser feita no resistor, onde está o aparelho, onde eu estou utilizando essa energia transformada. Legal. Então, eu tenho, ao longo de um circuito, uma resistência ofertada a esse fluxo de cargas que é estabelecida pelos resistores. Então, a grandeza também que a gente vai trabalhar dentro de análise de circuito elétrico é a resistência. Tá tranquilo, galera? Se tiver alguma dúvida aí, tá? Só parar e perguntar. A resistência, nós vamos trabalhar simbolicamente com a letra R, e a unidade de medida dela, voltagem, é volt, né? A mesma coisa que joule por coulomb, e a resistência ela é medida em ohm, OHM, beleza? Em ohm, que é representada pela letra ômega, tá? Então, quando a gente está falando de resistência, ela é medida em ohm. E tanto a voltagem como a resistência são grandezas escalares, ok? Só tem módulo e unidade de medida. Quem vai ofertar resistência no circuito? Ideal, os resistores. No circuito real, todos os pontos podem ofertar resistência, mas quem deve ofertar resistência ao longo do circuito são os resistores, porque é no momento que oferta resistência que há a transformação de energia. Essa ideia, essa compreensão tem que estar na mente de vocês, porque ela é a base da compreensão de circuitos elétricos. Legal? Então, uma vez estabelecida uma voltagem dentro do circuito e eu fecho esse circuito, dou condição que as cargas desloquem por esse circuito, elas começam a fluir de forma ordenada, buscando o equilíbrio. Qual é o sentido da busca do equilíbrio? Do menor potencial para o maior quando eu falo de cargas negativas, que é o caso aqui dos elétrons
dentro dos fios condutores. Legal? Então, estabelecido um fluxo ordenado de elétrons, nós temos a nossa corrente, elétrica. Eu vou colocar o símbolo de elétron aqui, mas é corrente elétrica. Ok? A corrente elétrica, ela é medida em amperes. Ok? Mas que é a mesma coisa que coulombs por segundo. Então, a corrente elétrica está medindo quantos coulombs de carga atravessa por segundo nessa secção de fio, nessa área de fio aqui. Ok? Então, corrente elétrica está medindo esse fluxo, essa intensidade desse fluxo ordenado de cargas. Está medindo quantos coulombs de carga passa a cada segundo de funcionamento dentro desse circuito. Então, quer dizer que quanto maior for a corrente elétrica, maior é o número de cargas que está atravessando o circuito, maior vai ser o desprendimento de energia. Beleza? Mas que cada carga, independente se a corrente elétrica é pequena ou se a corrente elétrica é grande, a quantidade de energia que cada carga vai deixar vai ser sempre a mesma, porque quem determina a quantidade de carga, de energia que cada carga deixa, é o gerador estabelecendo a diferença de potencial. Mas a quantidade total de energia deixada no circuito depende da quantidade de energia que cada carga deixa, mas também depende da quantidade de carga que está atravessando o circuito. Quanto maior a corrente elétrica, maior a quantidade de carga. Mais energia está sendo deixada ao longo do circuito. Beleza? E está sendo deixada onde? No resistor. Que tem qual função? Limitar essa corrente elétrica. Então, se eu quero um aparelho que consuma menos energia, ele tem que ser desenvolvido ofertando uma maior resistência. Aí, na hora que ele oferta maior resistência, passa-se menos cargas. Passando-se menos cargas, menos energia é transformada. Beleza? Então, o que eu posso associar com isso? Que aqueles aparelhos que têm maior consumo de energia numa determinada voltagem, né? Que é o caso lá da nossa casa, por exemplo, ele é desenvolvido com uma baixa resistência. Então, na sua casa, uma lâmpada de LED ou um chuveiro elétrico, qual oferta maior resistência na rede elétrica? O que vai ofertar maior resistência na rede elétrica é a lâmpada de LED. E aí, consequentemente, passa-se menos cargas nela, há uma menor transformação de energia. Então, ela gasta menos energia, né, potencial elétrica, do que um chuveiro. Então, o chuveiro oferta menor resistência, por isso passa maior cargas por ela. Ok? Então, a corrente elétrica, ela é resultado da diferença de potencial da voltagem, que é o que estabelece a força eletromotriz, e da resistência, que é estabelecida pelos resistor ou resistores instalados dentro do circuito elétrico. Legal? Ok? E por fim, continuando aqui rapidão, voltagem, resistência, corrente elétrica, nós representamos pela letra I. E, por fim, a gente tem que entender que temos mais duas grandezas que a gente está falando de energia. Então, eu tenho, sempre quando eu falo de consumo de energia, transformação de energia, eu estou falando de potência, porque eu analiso quanto de energia está sendo transformada por segundo. Então, quando a gente fala de potência, é uma grandeza que mede o quanto de energia é transformada por segundo, tanto é que a unidade de medida é o watt. Algumas pessoas falam watts, né? Mas é o watt, que é a mesma coisa que joules por segundo. Então, ele está discutindo quantos joules de energia está sendo transformada por segundo naquele aparelho. Então, se eu tenho um aparelho de um chuveiro de 4.000 watts, o que isso quer dizer? Que a cada segundo de funcionamento dele é transformado 4.000 joules de energia potencial elétrica em outras formas de energia, no caso do chuveiro, em energia térmica, que é representada simbolicamente pela letra P.
ok? E, por fim, o consumo de energia. Adoro fazer essa pergunta. Adoro fazer essa pergunta. Pergunto para vocês. Quem consome mais energia? Uma lâmpada de LED ou um chuveiro? Participem. Não escutei nem respiração hoje. Fala para mim. Quem que vocês acham que consome mais energia? A lâmpada ou o chuveiro? Uma lâmpada de LED? É o chuveiro. O chuveiro. E se eu falar que eu não posso afirmar? Por que você fala que é o chuveiro? Ah, sim, verdade. Depende do tempo de uso, né? Depende do tempo de uso. Show de bola. E é esse o cuidado que tem que tomar. Por quê? Obviamente, se eu usar os dois ao mesmo tempo, um chuveiro e uma lâmpada de LED, o chuveiro vai ter maior consumo de energia porque tem maior potência, né? A potência de um chuveiro, vamos imaginar aqui, seja de 4.000 watts, enquanto a potência de uma lâmpada de LED seja de 10 watts. Então, a cada segundo de funcionamento, o chuveiro gasta 4.000 watts. 4.000 joules de energia, desculpa. E a cada segundo de funcionamento, a lâmpada gasta 10 joules. Você fala, então o chuveiro gasta muita energia. Mas beleza, então vou imaginar que em casa eu tomei um banho de gato de 1 segundo. Beleza? 1 segundo. Gastei quanto de energia do meu chuveiro? 4.000 joules. Mas só que eu tenho medo de escuro. Aí eu passo a noite inteira com uma lâmpada de LED ligada. De 10 watts. Ela fica 10 horas ligada. Cada hora tem quantos segundos? 3.600. 10 horas, 36 mil segundos, né? Cada segundo 10 joules, 360 mil joules. Quem gasta mais energia no dia a dia na minha casa? O chuveiro, que eu tomo banho de 1 segundo, ou a lâmpada de LED fica 10 horas ligada todos os dias? Então, quando a gente fala de potência, nós estamos analisando a taxa de transformação, a quantidade de energia transformada por segundo. Mas, às vezes, eu quero saber a quantidade total de energia transformada dentro do uso daquele aparelho no circuito elétrico. Aí nós vamos estar falando de energia, que é medida em joule, e em circuitos elétricos também tem uma unidade muito comum trabalhada, que é o watt-hora, ok? Quilowatt-hora, quilo não é unidade de medida, é ordem de grandeza, é 10 a terceira, tá? Na conta de luz vem quilowatt-hora, mas a unidade de medida é watt-hora, ok? Que é o nosso consumo de energia. Legal? Então, o que eu falo? Dentro de todo um circuito elétrico, a análise que a gente faz dele pode ser uma análise dos seus dispositivos, é uma discussão toda teórica de compreensão em características desses dispositivos, ou a análise das grandezas, né, mensuradas dentro desse fenômeno de transformação de energia potencial elétrica. As grandezas, eu falo com os alunos que nós fazemos uma análise VRIP. Ok? Então, sempre quando falar de circuitos elétricos, você pensa assim, tenho que fazer uma análise VRIP. Eu tenho que enxergar a voltagem, resistência, corrente, potência e energia envolvida nessa análise. Ele não vai te perguntar nada além disso, sobre grandezas dentro de um circuito elétrico. Obviamente, se ele pegar aqui, colocar um evoluidor, pode associar uma questão de termofísica com os circuitos elétricos, mas aí já é outro fenômeno linkado com os circuitos elétricos, ok? Beleza? Mas dentro da análise de circuito elétrico, ele vai te perguntar basicamente isso. Em que geradores nós já discutimos bem, voltagem eu já falei com vocês, nós já apresentamos. Corrente elétrica, semana passada, nós trabalhamos sobre a discussão de corrente elétrica, sentido de corrente elétrica, real, convencional, tipos de corrente elétrica, contínua, alternada, que é definida pelos tipos de geradores químicos e físicos, né? E aí nós trabalhamos as vantagens e desvantagens de geradores químico e físico,
qual é a base tecnológica de cada tipo de gerador, isso aí foi já discutido com vocês. Então, gerador, ok. Condutores, falamos de fios e a característica dele, mas não falamos ainda algumas coisas de resistência do fio condutor, então eu vou falar de resistência quando falar de resistores. Legal? Já apresentei resistores para vocês, e aí nós vamos falar no resto da aula sobre a nossa resistência, sobre a resistência estabelecida dentro do circuito elétrico. Aí, quando eu falar resistência, velho, vocês têm que entender o seguinte: quem oferta resistência dentro de um circuito ideal é o resistor. Mas todos podem ofertar resistência. E quando qualquer dispositivo desse ofertar resistência, a forma de análise de quanto a resistência está sendo gerada é a mesma, seja em um fio, seja em um resistor. Então, quando eu vou medir a resistência de um fio em um circuito não ideal, ou quando eu vou medir a resistência de um resistor em um circuito não ideal ou ideal, né? É a mesma forma de análise para a análise de resistência. Tá bom? Que é o nosso próximo link.